A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu vou trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lamentações, capítulo 3, e o versículo 52, o 53 e o 54. Lamentações, capítulo 3, o versículo 52, o versículo 53 e o versículo 54, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Como a ave me caçam os que sem causa são meus inimigos. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: Estou cortado. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está tentando dessa palavra, meus irmãos, é que tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam na minha tua vida como pedra de tropeço, meus irmãos, e não quer sair de nenhuma forma, meus irmãos. E de jeito nenhum quer sair, meus irmãos. Mas só que Deus está aqui para dizer, meus irmãos, que Deus vai permitir que nenhuma pedra de tropeço fique no meio do teu caminho, meus irmãos. Porque quando a pedra de tropeço não quer sair da minha, da tua vida, meus irmãos, do meio do teu caminho, Deus ele tira, meus irmãos. Deus ele arranca. Porque Deus não vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha impedir o que ele tem na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque tem pessoas que se colocam na minha, na tua vida como pedra de tropeço, meus irmãos. E tem pessoas também, meus irmãos, que de todas as formas quer cortar a minha e tua árvore, meus irmãos. Mas só que elas se esquecem que pode cortar a minha e tua árvore. Mas só que a minha e tua raiz, meus irmãos, tá firmada na rocha, meus irmãos. A minha e tua raiz, meus irmãos, ela tá firmada na rocha, meus irmãos. E quando você está firmado na rocha, meus irmãos, a gente, né, nasce, a gente, né, cresce, a gente dá fruto, meus irmãos. Porque a nossa árvore pode ser cortada, eles podem até querer cortar a nossa árvore, mas só que a nossa raiz está ali, meus irmãos. Quando a gente tem raiz, meus irmãos, raiz a gente nasce, a gente cresce, a gente dá fruto, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que faz de tudo para não ver você crescendo, para não ver você dando fruto, meus irmãos. Porque quer de todas as formas impedir, né, o trabalho de Deus na minha tua vida, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não aceitam o que Deus tem na minha tua vida. Aí quer fazer de tudo para, né, cortar a minha tua árvore, meus irmãos. Aí se coloca como pedra de tropeço no nosso caminho, não quer sair, meus irmãos. Mas só que Deus está aqui para dizer, meus irmãos, se a pedra não quer sair, meus irmãos, ele arranca, ele tira do caminho, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir que ninguém vai atrapalhar o que ele tem na minha tua vida, não, meus irmãos. Porque Deus, ele dá oportunidade, né? Para as pedras saírem, meus irmãos. Mas só que tem muita pedra que não quer sair, meus irmãos. Tem muita pedra que quer insistir, ficar no meio do teu caminho, meus irmãos. É necessário Deus tirar, meus irmãos. É necessário Deus arrancar, meus irmãos. Porque eu e você temos que dar fruto, meus irmãos. Eu e você temos que dar fruto, meus irmãos. Eu e você temos que crescer, meus irmãos. E ninguém pode impedir, meus irmãos, o crescimento de Deus na tua vida, não, meus irmãos. Ninguém pode impedir, meus irmãos. E se nessa tarde tem alguém que quer impedir, né, o que Deus tem na tua vida, meus irmãos, Deus vai tirar, meus irmãos, Deus vai arrancar da minha da tua vida, do meio do teu caminho, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está jorrando água, meus irmãos, na minha, na tua vida, meus irmãos. Deus hoje está jorrando água, para que a minha, tua árvore venha crescer, venha dar fruto, meus irmãos. Porque a gente tem que dar fruto, meus irmãos, a gente tem que crescer. Porque foi para isso que Deus nos chamou, meus irmãos, para a gente, né, crescer, para a gente, né, dar fruto. Porque a árvore boa, ela tem que dar fruto, meus irmãos. Agora a árvore, quando ela não é boa, meus irmãos, ela tem que ser cortada. Mas a árvore boa tem que dar fruto, meus irmãos. É por isso que, né, as pessoas apedrejam a mim, a você, né? Que se levanta contra mim, contra você, meus irmãos. Porque nós somos uma árvore que dá fruto. E tem muitas pessoas que não querem que você dê fruto. É por isso que joga pedra em mim e você. É por isso que se coloca como pedra no meio do teu caminho. Mas só que ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha, na tua vida. Ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque pode, né, fazer o que for, meus irmãos, para querer impedir o que Deus tem na minha, na tua vida. Mas só que não vai impedir não, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir, meus irmãos. Porque Deus dá a oportunidade para as pedras, né, meus irmãos, se retirar dos nossos caminhos. Mas só que tem pedras que não querem se retirar, meus irmãos. Tem pedras que querem continuar insistindo em ficar no meio do teu caminho. Tem pedras que querem de todo jeito, né, atrapalhar o que Deus tem na tua vida, meus irmãos. E Deus não vai permitir não, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo, meus irmãos, para as pedras se retirarem do meio do teu caminho. Mas se não quis sair, meus irmãos, agora quem vai arrancar é Deus, meus irmãos.
Quem vai arrancar as pedras do meio do teu caminho é Deus, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir que ninguém venha atrapalhar mais o que Ele tem na tua vida, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo, meus irmãos, para as pedras sair. Só que tem pedra que quer insistir em ficar, meus irmãos. Aí é preciso Deus arrancar, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E uma boa tarde e um ótimo feriado para todos.